Olá pessoal, você que está aí, que gosta de uma pergunta, curiosidade, né? Gosta de aumentar o seu conhecimento, né? Eu sou o professor Eduardo e estou aqui para te responder. Roda a vinheta. O professor responde. Olá, meus espectadores estão aí do outro lado, né? Então nós estamos aí começando mais um quadro aí, o professor responde, né? Um quadro interativo onde eu vou estar aqui respondendo as suas dúvidas, né? Muitas curiosidades sobre biologia e ciências, né? Que aparece muito aí, tá bom? Então é a oportunidade que você tem de estar mandando o seu vídeo, né? Ou seu áudio, né, perguntando, então por escrito, vai do seu interesse aí, da sua facilidade aí, tá bom? Então eu vou ter um prazer de estar respondendo aí as suas questões. Então, sem maiores delongas, vamos lá, né? Então vamos receber nosso primeiro participante aí, né? Então vamos ver aí quem está falando. Olá, eu sou o Guilherme, Ô, bacana, Guilherme, que bom receber você no meu canal aí. Que local você está falando, rapaz? sou de São Paulo. Pô, bacana, inclusive meu aluno aí, tá bom? Então, vou ter o maior prazer em te responder aí. Me fala aí qual que é a sua dúvida, meu rapaz. Professor, tem como uma pessoa fazer o clone da Ô, clonagem, assunto bom, assunto bastante polêmico e também muito enriquecedor. Então, vamos lá. Nosso primeiro tema aí, clonagem. Então, vamos começar com chave de ouro, tá? Então, vamos ao que interessa aí. Respondendo à pergunta do Guilherme. Primeiro, Guilherme, vamos saber o que é clonagem, né? Então, clonagem é o processo artificial pautado na reprodução de cópias genéticas dos seres vivos através de um filamento de DNA. Em outras palavras, a clonagem visa obter cópias de organismos, ou seja, seres idênticos. Para a realização da clonagem artificial, ou seja, induzida, utiliza-se o núcleo de uma célula somática. Célula somática é qualquer uma do corpo, exceto os gametas, ou seja, espermatozoide e óvulos. A primeira clonagem aconteceu em 1996, no Instituto Roslin, na Escócia, por um grupo de embriologistas liderado pelo Dr. Ian Wilmut. A clonagem, como conhecemos hoje, está ligada à biotecnologia. No entanto, existem clones naturais, como por exemplo gêmeos monozigóticos, também conhecidos como gêmeos idênticos. Para realizar a clonagem de um ser, é preciso obter uma célula qualquer, exceto espermatozoide e ou óvulos. O processo consiste em remover o núcleo dessa célula, pois ali estão armazenadas as informações genéticas do organismo que será clonado. O núcleo retirado será introduzido em um óvulo, que é o gameta feminino, mas sem núcleo. Assim, o citoplasma será do óvulo e o núcleo de uma célula somática, qualquer uma do corpo. Em seguida, essa nova célula será induzida no útero de uma fêmea qualquer da mesma espécie, para garantir o desenvolvimento do clone. Foi esse o procedimento realizado para a clonagem da ovelha Dolly. A Dolly foi o primeiro clone de mamífero da história, tendo sido clonada a partir de células da glândula mamária. Então vamos aqui ver como é que foi feita esta clonagem. Primeiro, então nós temos a ovelha que se deseja clonar. No caso, essa ovelha aqui, a ovelha A, tá bom? Bom, dessa ovelha A foi retirado uma célula somática, ou seja, uma célula, no caso da Dolly, da glândula mamária, tá certo? Dessa célula somática, né, a célula comum do corpo, no caso da glândula mamária, retirou-se o quê? O núcleo, que é o que vai servir na clonagem. O citoplasma foi, então, descartado. Tá? Enquanto isso, pega-se uma outra ovelha da mesma espécie, uma ovelha que vamos chamar de ovelha B, tá? Retira-se um óvulo dessa ovelha que está no período fértil, tá? Retira-se o óvulo dela, tá? Desse óvulo faz o contrário, né? Retira-se o núcleo e joga-se o núcleo fora. Por quê? Aqui agora nesse óvulo nós vamos introduzir o núcleo, né, da ovelha A, que se deseja clonar. Então aqui formou-se o quê? Formou-se uma célula ovo, né, clonada, ou seja, um óvulo, né, sem núcleo natural, sem o núcleo original dela, colocou-se o DNA de outro indivíduo que quer ser clonado, tá? O que vai acontecer, pessoal?
Quando houve aqui essa fecundação, né, artificial, que é feita por meio de eletricidade, forma-se o que? O embrião. O embrião já é quando a célula ovo ela vingou, né, e ela começa então a reproduzir novas células. Esse embrião, depois de um tempo, ele vai ser introduzido numa terceira ovelha, né, uma ovelha C, que vai apenas, nesse caso, ceder, né, o seu útero. Para quê? Para que esse embrião, que é um clone da ovelha A, possa se desenvolver. Depois do tempo de gestação, vai nascer a ovelha clone, que é essa aqui. Então, essa ovelha A será o nosso clone, beleza? Idêntico, tá? Essa ovelha aqui vai ser idêntico a essa, né? Tudo, DNA, tudo igual, totalmente idêntico, tá certo? Depois da Dolly, muitos cientistas e a sociedade em geral refletiu sobre os benefícios e os prejuízos trazidos por esse processo. Então nós temos aqui as duas ovelhas, né? No caso, a ovelha clonada e a ovelha Dolly, que foi clonada. Curiosidade, pessoal, a ovelha Dolly viveu de 5 de julho de 96 a 14 de fevereiro de 2003, quando foi abatida por apresentar uma doença pulmonar incurável. A despeito de viver quase 7 anos, Dolly teve 2 filhotes e seu corpo atualmente encontra-se empalhado no Museu Royal Museum da Escócia, em Edimburgo. Em 2017, pesquisadores da Universidade de Harvard iniciaram os estudos sobre a possibilidade de clonagem dos mamutes, que foram extintos há quase 10 mil anos. Bom, pessoal, agora a pergunta do Guilherme aí, tá? É possível clonar humanos? Teoricamente sim, Guilherme. Mas o sucesso da clonagem em espécie não significa que ela funcionará com outras. É possível que a clonagem de humanos exija procedimentos ainda não desenvolvidos. Até o momento não foi anunciada nenhuma tentativa de fazê-lo. É legal clonar humanos? A Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos, aprovada em novembro de 97 pela Unesco, estabelece que não deve ser permitida a clonagem reprodutiva de seres humanos, mas não tem força de lei. Cerca de 28 países, entre eles o Brasil, Alemanha, Dinamarca, Reino Unido e Austrália, possuem leis contra a clonagem de humanos. Em outros, as atividades de clonagem não foram regulamentadas. Por que clonar humanos? A clonagem reprodutiva de humanos poderá ser uma alternativa para contornar a esterilidade, tanto masculina quanto feminina. Há pesquisadores que propõem a combinação da clonagem reprodutiva de humanos com técnicas de engenharia genética para gerar indivíduos com características pré-selecionadas, como inteligência, menor propensão a contrair certas doenças e outras. Outra opção é a clonagem parcial, na qual as técnicas podem ser usadas para a reprodução de órgãos e não de indivíduos, com a finalidade de usá-los em transplantes. Por que não clonar humanos? Muitos grupos, como a Igreja Católica, não consideram aceitável o grande número de embriões que seriam perdidos no processo de clonagem. No caso de Dolly, dos 276 embriões manipulados, apenas 29 sobreviveram e foram implantados em ovelhas e só um chegou ao final da gestação. Outra crítica é que a clonagem associada à engenharia genética poderia ser usada para o desenvolvimento de uma nova raça de indivíduos com características consideradas superiores. A clonagem também é atacada por aqueles que veem na perda de biodiversidade genética a ameaça à sobrevivência da espécie humana. Tá? Então, Guilherme, espero ter respondido sua pergunta e é isso, pessoal. Então façam como o Guilherme, mandem suas perguntas e até o próximo vídeo. Muito obrigado.